Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e na aula de hoje nós vamos trabalhar com aprendizagem motora. Para tanto, nós vamos começar falando de alguns conceitos gerais, entendendo o que é a sub-área de aprendizagem motora dentro de comportamento motor. Vamos entender as características gerais de aprendizagem motora, principalmente aquelas relacionadas ao desempenho. E vamos entender também os objetivos da aprendizagem motora e vamos falar um pouquinho sobre transferência de aprendizagem. Então, lembrando, nós estamos trabalhando com um módulo de comportamento motor que compreende as três sub-áreas de aprendizagem motora, desenvolvimento motor e controle motor. Então, hoje nós vamos dar início com o conteúdo de aprendizagem motora. Então, o que é aprendizagem motora? Nós podemos definir a aprendizagem motora como uma área de estudos, mas nós podemos também definir a aprendizagem motora como o próprio fenômeno de aprender. Para esse primeiro momento, nós vamos definir como uma área de estudo, uma sub-área de comportamento motor. Então, ela é a área de estudo dos fatores intervenientes e dos processos de aquisição, desenvolvimento e uso das habilidades motoras. Então, essa é a sub-área que vai procurar entender tudo aquilo que afeta como nós aprendemos. Eu quero entender também os processos subjacentes à aprendizagem do movimento humano. Quero entender como nós desenvolvemos, ou seja, nós aperfeiçoamos, melhoramos e o que faz, com que nós consigamos realizar isso e relacionado também ao uso dessas habilidades. Como é que eu utilizo as habilidades motoras, seja para as atividades do cotidiano, para atividades recreativas, esportivas, laborais. Então, isso tudo é escopo da área de aprendizagem motora. E para isso a gente vai entender os fatores intervenientes, que são muitos. Aqui eu trouxe alguns elencados, por exemplo, aspectos de organização e estruturação da prática, que nós vamos entender aspectos relacionados a foco de atenção, estabelecimento de metas, feedback e instrução, características da aprendizagem, transferência de aprendizagem, estruturação da prática, natureza das práticas, estágios de aprendizagem, mas poderiam entrar também aqui questões relacionadas à característica do aprendiz, características da tarefa. Algumas nós já vimos anteriormente, então nós não vamos incorporar aqui nesse módulo de aprendizagem motora, mas vocês podem verificar em vídeos anteriores. O Schmidt e Reisberg, eles fazem uma organização aqui apresentada nesse fluxograma bem interessante, que eles vão estar nominando como estrutura da prática, e que ele faz algumas perguntas para nós, que é muito interessante para nós entendermos quais são alguns desses fatores intervenientes para a aquisição de habilidades motoras. Então a primeira é: você deve se perguntar quem, qual e onde. O que é esse quem, qual e onde? Quem relacionado ao nosso aprendiz. Então, quem é esse nosso aprendiz? Qual, no sentido de qual é a tarefa, qual é a habilidade motora a ser ensinada? Onde? Onde vai ser esse contexto utilizado? É no meio esportivo, são as tarefas laborais, tarefas do cotidiano, recreativas, jogos, brincadeiras. E na parte de baixo ali desse nosso fluxograma, relacionado à preparação da prática, os tipos de prática que nós vamos utilizar para fomentar a aprendizagem motora e as formas de apresentação da prática. Então, se eu conseguir organizar todos esses fatores, entender todas essas restrições, eu vou conseguir, então, auxiliar no processo de aquisição de habilidades motoras, auxiliar na aprendizagem das habilidades motoras. E isso vai fornecer o aumento da base de conhecimento, ou seja, eu penso em melhorar o repertório motor desse meu aprendiz, assim como nós já vimos nos módulos anteriores de desenvolvimento motor. Quem? Quando eu pergunto quem, eu estou perguntando quem é esse nosso aprendiz, quais são as suas características, qual, eu estou perguntando qual é a tarefa, onde, eu estou perguntando qual é o contexto, qual é o ambiente. Vocês devem lembrar que isso aqui, na verdade, é uma aplicação do modelo de restrição de New, relacionado às restrições de indivíduo, restrições organísmicas, a gente está falando de dinâmica intrínseca, da tarefa e relacionado também ao ambiente de sua aplicação. Então, isso vem lá do modelo de restrição de New de 1986. E daí eu vou olhando para cada um desses fatores. Quando eu pergunto quem é esse meu indivíduo, aí eu vou ter que pensar quais são as suas capacidades, atitudes, tipo corporal, background cultural, composição emocional, nível de aptidão física, estilo de aprendizagem, maturação, motivação, experiências sociais prévias, experiências prévias de movimento, estágios de aprendizagem. A gente poderia elencar outros fatores. Esses fatores aqui, eles são trazidos pelo Schmidt e pelo Reisberg, para que a gente possa entender os diferentes comportamentos que podem aparecer relacionados à restrição organísmica, à restrição individual, à restrição dos indivíduos. Nós já vimos isso lá na nossa aula de diferenças individuais. Quando eu pergunto
qual é a tarefa, eu estou falando sobre as restrições relacionadas à habilidade motora em questão. Então, eu quero saber as suas particularidades. Aqui eu estou falando basicamente das classificações de habilidades motoras que nós também já vimos. Eu tenho um videozinho lá gravado para vocês, aliás, acho que 3 ou 4 videozinhos só sobre classificação de habilidades motoras. Temos uma classificação mais convencional, que é essa que eu trouxe aqui nesse slide, mas nas minhas aulas eu trago algo bem mais avançado, trago outras propostas de classificação de habilidades motoras, vão estar suplementando um pouquinho esse conteúdo. Então eu entendo quais são as particularidades, as especificidades de cada habilidade motora para entender o seu processo de aprendizagem. E eu preciso entender também aonde isso vai ser aplicado, qual é o ambiente. Vai ser o ambiente local do cotidiano, lá casa, rua, escola, o trabalho da pessoa. São atividades mais recreativas, num clube, numa escola, praças, ou são habilidades mais competitivas, eu estou falando de uma iniciação ou de um treinamento. Então isso tudo é importante de ser levado em consideração para que a gente possa entender também as especificidades, as demandas ambientais que existem, as restrições, as pressões ambientais que existem naquele meio. Isso tudo envolve as questões relacionadas ao modelo de restrição de Newell de 1986, aplicado diretamente a esses processos de aprendizagem motora. E daí a gente tem a outra tríade, eu tenho que preparar a minha prática, eu tenho que entender os tipos de prática, eu tenho que entender também a preparação da prática. Isso tudo é escopo dentro da área de aprendizagem motora. Então, quando eu falo da preparação da prática, eu estou basicamente falando de estabelecimento de metas. Então vocês vão ter uma aula posteriormente, um videozinho que eu vou deixar gravado, falando das metas de resultado, que elas são mais gerais, metas de resultado mais específicas e as metas de processo. Então a gente vai perguntar, né, o que fazer. Quando eu penso o que fazer, eu estou me perguntando justamente quais são essas metas. Meta lá de longo prazo, médio prazo, curto prazo. Como fazer? Então tem algumas características que são importantes para as metas para que eu esteja estabelecendo. E eu tenho os objetivos. Então eu vou me perguntar onde, como e qual, no sentido de onde vai ser o meu contexto que eu vou utilizar, como, de qual é o comportamento-alvo e qual, no sentido de qual é a habilidade motora-alvo. Então, estabelecendo essas metas, eu consigo pré-estruturar todo o meu processo de aprendizagem, de organização da minha prática, em termos de sessões, em termos daquilo que eu quero realizar durante uma aula, e é um aspecto muito interessante, vai auxiliar bastante no processo de aprendizagem. Mas eu não posso me esquecer também da avaliação. Eu preciso realizar minha avaliação para ter um diagnóstico, para poder ter um acompanhamento e mostrar efetivamente que não é uma situação apenas de desempenho, mas que está ocorrendo a aprendizagem durante todo esse processo. E nisso vão entrar os diferentes tipos de métodos de medição em comportamento motor, que eu também já deixei um conteúdo gravado de aula para vocês. Na sequência, eu tenho que apresentar a minha prática. Quando eu falo na apresentação da prática, eu estou falando basicamente dos tipos de instrução e feedback. Então eu vou ter demonstração, eu tenho ilustração verbal, posso fazer uso de vídeos, entre outras estratégias mais. Eu tenho também que levar em consideração quantidade de informação que eu vou estar passando para esse aluno, direcionamento do foco de atenção, e daí temos vários tipos de feedback, intrínseco, extrínseco, CR, CD ou CP, eu vou estar falando também dos feedbacks prescritivos, descritivos, intervalo de atraso, intervalo pós-CR, ou seja, tem muita informação relacionada à forma com a qual eu apresento a minha prática ao meu aprendiz. Esse é um processo que também influencia diretamente no processo de aquisição de habilidades motoras. Por fim, nós temos os tipos de prática. Então, eu posso realizar prática cognitiva, né, o que é chamado de imagery, ou prática mental, prática cognitiva, mas eu tenho também a prática, que é aquilo que a gente mais vai utilizar, que é a prática motora, a prática física, o realizar a tarefa. Tenho também os diferentes tipos de estrutura de realização dessa prática, em que eu posso fazer diferentes tipos de composição da tarefa, utilizando métodos sintéticos e métodos analíticos. Tenho a distribuição no tempo, com práticas mais maciças, práticas mais distribuídas, e tenho sequências da tarefa também, que vou fazer uso da famosa interferência contextual, colocando variabilidade da prática, deixando a prática com maior interferência ou menor interferência. Então, isso tudo é escopo dentro da aprendizagem motora. Nós trabalhamos com esses fatores intervenientes da aquisição de habilidades motoras, de como elas vão se desenvolver e de como nós vamos fazer uso dessas habilidades motoras. Isso tudo é escopo dentro dessa sub-área de comportamento motor. Mas se eu perguntar para vocês, qual foi a última habilidade motora que você aprendeu? Você consegue recordar?
Então, quem é de um curso de educação física talvez pode recordar lá de uma aula prática que você teve. Se você está realizando também aprendizagem de algo novo, praticando alguma atividade física diferente, você começou a frequentar a academia e teve novos exercícios que você aprendeu, se você começou a fazer aula de música, de dança, eu te pergunto, qual foi a última habilidade motora que você aprendeu? Você consegue recordar? E daí, por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero perguntar para você assim, mas será que você realmente aprendeu? Como você pode me garantir que aprendeu essa habilidade motora? Que elementos você tem para dizer que, olha, eu efetivamente aprendi isso? Aí você vai pensar em diversas situações. Eu gosto muito de estar presencialmente com os alunos, né? Nesse momento eu estou deixando esses materiais em vídeo, a gente está conversando assim. Mas é legal para colher os feedbacks que vêm, as noções, as percepções que as pessoas têm relacionadas à aprendizagem. E vem muito questões, por exemplo, relacionadas a melhorar, eu consegui fazer, mas a gente vai perceber que apenas melhorar, apenas conseguir fazer ou reproduzir não necessariamente remete a aprendizagem motora. Quando nós falamos em aprendizagem, a gente precisa ter algo a mais, e esse algo a mais que a gente vai tentar entender nesse momento. Eu estou falando aqui, na verdade, de uma informação que ela vai ter que ser armazenada lá na nossa memória de longa duração, aquilo tem que permanecer na nossa memória, a gente não vai simplesmente reproduzir algo, simplesmente eu conseguir atingir a meta, o objetivo, ou melhorar um pouquinho, isso não reflete necessariamente em aprendizagem. Então vamos entender quais são essas características, como é que eu posso falar efetivamente que eu aprendi. Então, aqui entram dois conceitos importantes. Em comportamento motor, a gente vai trabalhar com dois conceitos que são de desempenho e de aprendizagem. Quando eu falo em desempenho, eu estou falando como essa pessoa está realizando aquela habilidade motora, eu estou falando acerca basicamente do processo, dos mecanismos, se ela está conseguindo realizar aquele determinado padrão de movimento, eu estou falando de um indicador de eficiência, da mecânica de movimento, da tarefa em si. Mas quando eu falo de aprendizagem, aí eu já estou falando de um processo interno, que aconteceu uma mudança, essa informação é armazenada na memória de longa duração, é um conhecimento que ele vai ser retido, a pessoa vai conseguir reproduzir algum tempo depois, sem necessariamente ter contato com essa habilidade, ou seja, me garante que ela armazenou aquela informação, ela consegue replicar e utilizar aquilo depois, sem necessariamente ficar treinando aquela habilidade para reproduzir logo na sequência. Então nós temos uma diferença marcante aqui, que desempenho eu vou estar associando a processos de curta duração, aspectos mais agudos. Eu posso ter melhorias rápidas, mas que a gente apresente efeito agudo e não necessariamente reflita na aprendizagem, de eu colocar aquilo na minha memória de longa duração. E quando eu falo em aprendizagem, não. Aí eu já estou falando de um processo que ele é crônico. Eu dependo de algum tipo de experiência, de prática, de vivência. Não precisa ser uma prática motora, pode ser uma prática cognitiva, uma leitura, ver alguém fazendo, assistir algum vídeo, ler sobre, e isso provoca uma mudança interna que faz com que eu consiga manter aquele desempenho por um certo tempo. Obviamente esse tempo é relativo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente precisa distinguir bem o que é desempenho e o que é aprendizagem. Vamos falar um pouquinho então de desempenho. Quando nós começamos a praticar, você pega lá esse exemplo da última habilidade motora que você aprendeu. Então, vamos supor que você começou a dirigir agora, você começou a praticar a dirigir, você vai perceber uma certa melhora, isso é algo normal. E nisso entra um aspecto que é relacionado às curvas de desempenho. Qualquer habilidade motora que você pegue para praticar, você vai perceber uma certa melhora, e ela vai tender a algum desses comportamentos que são colocados aqui para vocês nesses gráficos. Então, eu vou ter, por exemplo, uma curva ali em que eu tenho um aumento linear, né? A gente está vendo ali, aquela linha ali vermelhinha, basicamente é 45 graus nesse meu gráfico, em que eu tenho um aumento linear, na medida em que eu vou praticando, mais ou menos proporcional ao número de tentativas, de práticas que eu vou realizando, eu vou tendo um aumento gradativo. Mas eu tenho, na maior parte dos casos, outros comportamentos. Então, o que é mais comum é aquele comportamento ali que nós temos acelerado negativo, que está em amarelo. Um grande aumento no início da prática, então você tende a melhorar mais rapidamente no início da prática e depois você tende a melhorar pouco depois. Mas pode acontecer de eu ter o contrário, eu demore bastante para melhorar, né? Aquela curvinha que nós temos acelerada positivamente, em que você começa a praticar no início e você demora um pouquinho
para melhorar, você fica praticando, praticando e só lá no final você começa a ter uma melhora expressiva. E pode acontecer também esse formato de S ou de ogiva, tá? Que eu coloquei aqui em um sentido, mas a gente poderia fazer uma figura espelho dela também, em que você demora um pouquinho, de repente você tem um aumento e depois você estabiliza novamente. Tá? Poderia ser o contrário, eu melhorar rapidamente, depois eu estabilizo. Então, isso tudo pode se alternar. Essas são as diferentes possibilidades que nós temos em termos de curva de desempenho. Normalmente, ela vai obedecer um princípio, que é o que nós chamamos de o princípio da treinabilidade. Se você tiver pouca experiência, vai ser comum apresentar aquela curva amarela que eu coloquei para vocês, em função do que esse princípio da treinabilidade nos coloca. Que quanto mais treinado for uma pessoa, menos treinável ela vai ser e vice-versa. Se ela tiver pouca prática com alguma coisa, o início da prática, um pouquinho de prática que ela faz, ela tende a melhorar bastante. Mas, na medida em que ela vai ganhando habilidade para realizar aquilo, quando ela já tem muita habilidade, para melhorar um pouquinho mais, ela vai ter que treinar muito, muito, muito mais. Aqui a gente vai ter uma relação inversa, né? Entre o quão experiente eu sou e o quanto eu posso melhorar, o quanto de prática eu preciso para melhorar. Então, se eu tenho pouca experiência, um pouquinho de prática já me faz melhorar bastante. Se eu tenho muita experiência com aquela habilidade motora, eu preciso praticar muito para melhorar um pouquinho. Essa é a relação que a gente vai estabelecer quando a gente pensa e quando a gente aplica esse princípio da treinabilidade nesse processo de aprendizagem motora. Então, quando a gente fala de desempenho, é importante a gente entender também um outro fenômeno que é chamado de platô de desempenho. O que é esse platô de desempenho? Período durante a aprendizagem no qual o desempenho permanece sem ou com muito pouca alteração. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Esse aqui é um estudo de Franks e Wilberg, de 1982, que eles pegaram telegrafistas aprendendo código Morse e verificaram uma melhora na velocidade nas 20 primeiras semanas. Depois ocorreu um platô de 6 semanas, mas nas últimas 12 semanas houve uma melhora mais uma vez, tá? Então, eu coloquei ali no gráfico para vocês, desculpa, tem um errinho ali, não é dias de prática, é semanas de prática, mas percebam ali que na quinta, sexta e sétima semana ocorreu esse platô de desempenho. Eles simplesmente não melhoravam mais o seu desempenho. Ali era medido o erro em milivolts, então nós temos ali um número de tentativas iniciais, nas primeiras semanas iniciais houve uma melhora, algo que é muito comum. Você começa praticando alguma habilidade motora, você melhora e de repente estabilizou esse desempenho, eles não melhoraram mais. Na sequência, eles continuaram praticando e 3 semanas depois eles conseguiram sair desse platô de desempenho e continuar a melhorar. Por que isso ocorre? Isso pode acontecer, por exemplo, com qualquer habilidade motora. Em geral, isso acontece quando você tem algum fator que ainda precisa ser melhorado para que você consiga superar esse platô de desempenho. Às vezes isso pode ser um componente físico, às vezes isso pode ser um componente motor. Então, um exemplo, você pode estar praticando o salto vertical e de repente estabilizar o seu desempenho e não conseguir melhorar a sua altura de salto, a sua distância de salto por causa de um componente físico. Você precisa de mais velocidade, você precisa de mais potência, mais força. Se você não melhorar essa capacidade física, você não salta mais alto. Mas às vezes pode ser uma questão de técnica. Às vezes você já está muito perto ali do seu auge, né, em termos de força, velocidade e potência, mas você ainda não sabe coordenar esse salto vertical. Então você precisa, na verdade, praticar aspectos coordenativos, como realizar melhor esse padrão de movimento. Então são fatores que influenciam e acabam por colocar esses platôs. Pode acontecer também de, durante um período de aquisição de alguma habilidade motora, eu ter mais de um platô de desempenho. Isso também pode ocorrer principalmente para tarefas mais complexas. Tarefas mais simples vão apresentar um menor número de platôs de desempenho. Então ali nós temos, né, nós já estudamos sistemas dinâmicos também, embaixo eu coloquei para vocês o que seria esse platô de desempenho. Na verdade são estados atratores. Na medida em que você vai praticando, lembre que nós mudamos a nossa dinâmica intrínseca, indo em direção ao padrão a ser aprendido, mas a gente pode ter alguns estados atratores que nos coloquem, por exemplo, dentro desses platôs. Lembre que a gente está falando de ciclos de instabilidade e estabilidade. Cada vez que eu vou ficando mais estável, eu vou fechando dentro de um estado atrator e o platô de desempenho ele é um estado atrator. Para o seu organismo, para aquela situação, para aquela tarefa, para aquele ambiente, você pode estacionar em um determinado platô e às vezes não conseguir sair dele, estagnar o seu desempenho. Tá? Então, para isso, a prática ou outros fatores, né, como eu falei, mudando esses componentes, essas capacidades físicas, motoras ou perceptivas, a gente pode ir melhorando e saindo desses platôs. Um outro exemplo, eu falei do físico, falei do motor, mas pode ser um aspecto perceptivo.
Então, seguindo com aquele exemplo que eu comentei de você aprender a dirigir, às vezes você aprendeu a dirigir, consegue transitar na cidade, dirigir até na estrada, mas quando a gente fala da baliza, você tem que fazer a baliza, é algo mais complicado. Reparem que a habilidade motora para dirigir é a mesma que você tem. Agora, a sua percepção para conseguir realizar a baliza e estacionar o carro num determinado lado é algo mais particular. Então, às vezes você está num platô ali na baliza que você não consegue melhorar. Se você não treinar especificamente a baliza, você não vai melhorar. Aí você continua praticando, opa, já conseguia fazer baliza. Legal, você conseguiu do lado direito, né? Se pedir para fazer do lado esquerdo, pronto, começa tudo de novo. Reparem, olha que interessante, né? Você já tem a habilidade, você tem a percepção, mas mudou o lado, já muda um pouquinho, porque na verdade você está sentado de um dos lados do carro, mudou o lado do carro, já mudam todas as referências perceptivas. Aqui você precisa ter uma melhor percepção espacial, a sua lateralidade, tudo tem que ser reconstruído, você tem que ir aprendendo para conseguir sair mais uma vez desse platô de desempenho. Então a gente pode ter esses diferentes componentes que nos colocam nos platôs de desempenho e a gente pode entender eles como estados atratores durante esse processo de aprendizagem. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente fala também na questão do platô de desempenho, ou quando eu tento também apenas fazer inferência da aprendizagem com base no meu desempenho, na minha melhora, é algo muito perigoso. Então, o Goodwin e o Schmidt, eles mostraram em 71 que, na verdade, o desempenho pode subestimar ou superestimar a aprendizagem. Como assim, Victor? Se você olhar aqui a gente tem um estudo em que eles analisam o tempo de movimento, tá, para uma determinada tarefa, e eles vão verificando justamente que esse tempo ele diminui, ou seja, a pessoa consegue praticar e ficar mais rápido, eles melhoram em termos de desempenho. Só que eles fizeram em duas condições, com fadiga e sem fadiga. Quando a gente olha para a situação com fadiga, reparem que o desempenho ele melhora, mas não melhora tanto do que na situação sem fadiga. Então, reparem que a gente tem outros fatores que também podem influenciar o processo de aquisição de habilidades motoras. A fadiga é um deles. Se eu estou fadigado, eu não consigo chegar no meu máximo de desempenho. Então, quando eu faço um teste lá de retenção para verificar a característica de persistência, e às vezes eu tenho uma medida que ela vai ser subestimada, tá? Ou o contrário, quando eu na verdade faço uma situação de fadiga, aí eu vou estar tendo dados piores do que aqueles que eu deveria. Então, tomem cuidado quando a gente olha apenas para o desempenho. Eu preciso olhar, na verdade, para testes de retenção, testes de transferência, que é que eu vou estar falando para vocês na sequência. Só olhar para o desempenho e falar que, olha, eu melhorei, então aprendi, nós não fazemos esse tipo de inferência em comportamento motor. Então, o que eu tenho que pensar? Bom, se eu falo em termos de aprendizagem motora, eu estou pensando no efeito crônico. Eu falo em uma mudança que ela é relativamente permanente. Se eu falo em termos de desempenho motor, eu estou falando no efeito agudo, ele é um efeito imediato, ele é um efeito temporário. Mas como é que eu faço para separar esses efeitos? Bom, nós utilizamos dois tipos de teste, o que é chamado de teste de retenção e teste de transferência. O que é o teste de retenção e o que é o teste de transferência? Vamos lá. O teste de retenção, nós vamos tentar desempenhar uma habilidade já praticada, mas que não tenha sido praticada há um tempo determinado. Ela vai medir o grau de persistência do desempenho aperfeiçoado. O que isso quer dizer? Diferente dos modelos tradicionais de delineamento que a gente vai encontrar em pesquisa, em que normalmente você tem um pré-teste, um período de intervenção, obviamente para nós em aprendizagem motora a intervenção é a prática, então um pré-teste, um período de prática, ou é chamado também de aquisição. Depois você faz um pós-teste para medir o quanto você melhorou. Se eu simplesmente comparar o pré-teste com o pós-teste, nós falamos que nós temos apenas uma questão de melhora. É um teste apenas que nós relacionamos ao desempenho, ele é um efeito agudo. O teste de retenção é um teste que vem a seguir, ele vem depois do pós-teste. Mas necessariamente eu tenho que passar por um período que a gente chama de washout, né? De limpeza, um período sem prática. Então, muito comum para tarefas mais simples, às vezes alguns testes de retenção de 10, 15, 1 hora, 2 horas, né? 15 minutos, 2 horas. Mas, atualmente, os pesquisadores têm optado por um tempo maior. Então, eu faço pelo menos um dia sem praticar aquela habilidade motor e testo novamente. Eu passo uma semana e testo novamente. No nosso laboratório, nós temos adotado o procedimento de um dia e de uma semana para testes de retenção. Então, o que a gente faz? Você tem lá, por exemplo, vamos supor que eu vá comparar dois grupos, um experimental e um controle, para testar um determinado tipo de prática. E eu pego lá meu grupo experimental e controle, ambos fazem um pré-teste.
Os testes utilizados no pré-teste e pós-teste de retenção são exatamente os mesmos. Eu tenho lá o grupo experimental passa por uma forma de aquisição, um tipo de prática que é chamada de A, e o B é um tipo de prática lá controle, né? E eu quero comparar para saber qual tipo de prática é melhor. Eu faço um pós-teste para saber quem vai ter melhor desempenho. Então, como eu falei, se eu comparar o pré-teste com o pós-teste, eu tenho um dado relacionado ao desempenho, se houve uma melhora. E depois eu faço uma análise da retenção. Eu comparo o pré-teste com a retenção e também o pós-teste com a retenção. O que normalmente acontece é, no pré-teste eu tenho um desempenho inicial, que ele é pior. Na medida em que eu faço a aquisição, eu vou melhorando, então tenho um pós-teste com valor mais alto. E quando eu fico com um período de washout, um período sem prática, eu faço a retenção. Normalmente a retenção tem um valor que ele é um pouquinho pior do que o pós-teste. Mas se ele for melhor que o pré-teste, teoricamente eu tenho subsídios para dizer que houve retenção. Houve um indicador da característica de persistência, um forte indicador de aprendizagem motora. Tá? Eu posso fazer inferência sobre a aprendizagem por meio da comparação do pré-teste para a retenção. Eu posso fazer inferências de melhoria de desempenho quando eu faço a comparação do pré-teste para o pós-teste. E o que são os testes de transferência? Testes de transferência eles vão testar uma outra característica importante de aprendizagem que é chamada de adaptabilidade. Então ele vai testar a adaptabilidade das mudanças de desempenho relacionadas à aprendizagem. Ele mede o grau de transferência de aprendizagem. Aqui a gente tem uma situação também bem particular quando a gente fala de comportamento motor. É um delineamento específico para a nossa área que outras áreas acabam por não ter. Então, na mesma sequência, né, aqui eu peguei um estudo, por exemplo, em que nós temos um teste de transferência de aprendizagem comparando o lado direito e o lado esquerdo. Então, vamos supor que você pratica com um dos lados, eu realizo lá uma tarefa que eu vou treinar com a mão direita, eu quero saber se algo é transferido em termos de aprendizagem para a mão esquerda, por exemplo. Então, aí nós temos duas possibilidades de delineamento. Vou pedir bastante atenção aqui, que o nosso grupo de pesquisa ele trabalha de uma forma um pouquinho diferenciada dos demais. Então, primeiro eu vou falar dos testes de transferência mais tradicionais, que é o que está expresso ali em roxo nesse desenho que eu coloquei para vocês, nesse fluxograma. Então, nós temos do lado direito um pré-teste, aí eu treino uma determinada habilidade motora durante esse período de prática, aquisição, né, ou seja, a minha intervenção. Eu faço um pós-teste, então para verificar se eu melhorei meu desempenho, e eu faço uma retenção, fico um período sem prática, 24 horas, uma semana, e testo de novo. Nessa sessão de retenção, eu posso já realizar os meus testes de transferência. Então, por exemplo, eu posso testar, será que aquela habilidade motora que eu treinei, se eu fizer ela em outro contexto, em outra tarefa, eu consigo transferir o que eu aprendi, o que eu pratiquei, para uma outra tarefa, um outro contexto? Eu treino em outra tarefa, eu faço um teste específico para essa outra tarefa ou esse contexto, nessa mesma sessão que ocorreu a retenção. Outra possibilidade é verificar se essa transferência ocorreu entre os membros. Eu testar, por exemplo, meu lado esquerdo, eu replico a mesma tarefa feita no pré-teste e pós-teste de retenção, mas aqui nessa sessão da retenção apenas com o lado oposto. Então eu vou lá, quando chegar nesse dia do teste de retenção, eu faço a mesma tarefa uma vez só com o outro lado. Isso é chamado de teste de transferência. Eu quero saber o quanto aquela habilidade que eu pratiquei durante a minha prática, durante a minha aquisição, durante essa minha intervenção, ela vai ter um efeito sobre uma nova tarefa, um novo ambiente, né, um novo contexto ou um outro segmento corporal. Então, esses são os delineamentos mais tradicionais que nós temos em termos de aprendizagem motora. Então, a justificativa aqui que os autores dão é que um teste de transferência, eu preciso ter uma tarefa nova, uma condição nova, ou realizar com um membro que ainda não tenha praticado aquilo. Esse é um teste de transferência mais puro, assim, digamos. Se você não tinha experiência, não praticou, não conhecia aquela tarefa, e você fez pela primeira vez nesse teste de transferência de aprendizagem. Isso é o que os pesquisadores mais tradicionais em comportamento motor, principalmente em aprendizagem motora, vão defender para esse tipo de delineamento. Eles defendem que a tarefa de transferência ela tem que ser algo novo, ela não pode ter sido experimentada anteriormente. Em nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Na verdade, nós não ligamos muito se essa tarefa ela já teve vivência anteriormente ou não. Para nós, o que importa é o quanto a tarefa praticada, a tarefa principal, teve efeito sobre essa tarefa secundária ou sobre esse outro lado, né, outro segmento que nós estamos testando ou sobre esse novo contexto.
Por quê? Na prática, na verdade, você nunca vai encontrar uma situação em que você não pratica especificamente aquilo que você quer e só a tarefa de transferência que vai ser praticada. Na verdade, o oposto acontece. Então, eu trabalhei com basquetebol, você queria que os atletas fossem ambidestros. Então, naturalmente, você pratica com o lado direito e o lado esquerdo. Você não pratica só com um lado para esperar que ele transfira para um outro e depois você vai praticar com o outro. Não, tudo acontece simultaneamente. Então, da mesma forma, seguindo esse princípio, nós utilizamos um outro delineamento. E por que nós também utilizamos esse outro delineamento já no pré-teste, pós-teste, na retenção, com esses outros testes de transferência? Esse delineamento em termos de método de pesquisa que os pesquisadores mais tradicionais usam em aprendizagem motora, eles não nos permitem fazer inferências, apenas suposições. Se eu tenho só um dado de uma situação nova, num teste de transferência intercontexto, intertarefa, que eu faço lá no teste de retenção, ou intermembro, que eu faço lá no teste de retenção, eu só posso comparar aquele dado com outro grupo. Se eu tiver dois grupos diferentes, eu comparo para saber se uma intervenção foi melhor do que a outra. Mas eu não consigo fazer uma comparação direta para saber como é que ele estava no início antes da prática. Até, se eu parar para pensar, meu lado esquerdo e meu lado direito, eles tendem a ter desempenhos diferentes iniciais. Eu não tenho como comparar minha mão direita com a esquerda e falar ali que, olha, tudo foi decorrente do efeito da transferência direta da tarefa que eu fiz. Então, quando eu uso esse delineamento que nós realizamos no nosso laboratório, aí eu posso fazer esse tipo de inferência. O que nós fazemos daí é o que está em vermelhinho e o que está em roxo ao mesmo tempo. Nós fazemos um pré-teste, tanto com o lado que eu vou praticar, quanto com o lado que eu não vou praticar, realizamos uma aquisição, realizamos o pós-teste, realizamos a retenção e realizamos a transferência de aprendizagem. Por que isso? Porque daí sim eu sei, o meu lado esquerdo ele dava um nível de desempenho pior, vamos supor que seja uma pessoa destra, mas ele melhorou tanto do pré-teste para o pós-teste em função da aquisição e ele permaneceu com aquela mudança num teste de transferência intermembro, num teste de transferência intercontexto ou intertarefa. Então, eu consigo ter esse tipo de inferência a partir do meu delineamento. É um delineamento de pesquisa mais forte. Mas ele não é tudo ouro, né? A gente tem um problema que é o que a outra abordagem de delineamento colocava. Não é algo novo. Então, esse é o tipo de teste, esse tipo de delineamento, não puro, vamos dizer assim, que eu falo que você pode ter experimentado anteriormente, vivenciado anteriormente, apenas em tarefas motoras mais complexas. Se for uma tarefa simples, esse delineamento que eu estou propondo aqui, ele tem um certo problema. Por quê? Porque às vezes o número de tentativas que você realiza no pré-teste, no pós-teste, nos próprios testes de retenção e transferência, eles podem embutir uma quantidade de prática que já melhora o seu desempenho. Então, essa situação que eu estou colocando, ela é ideal para habilidades motoras mais complexas, que você precisa de uma grande quantidade de tentativas para ter uma melhora efetiva no seu desempenho. É algo que nós realizamos com as tarefas que nós fazemos no nosso laboratório. São tarefas mais complexas, então nos garante o número de tentativas que nós utilizamos de pré-teste, pós-teste e retenção, eles não afetam a curva de aprendizagem dessas habilidades. Então a gente consegue fazer inferências de uma forma mais tranquila. Então reparem aqui que nós temos duas possibilidades, o método mais tradicional de eu só realizar algo que eu não tinha experiência e testar isso no delineamento. Eu posso fazer algo mais tradicional e com delineamento mais forte, que é algo que nós estamos propondo aqui, de já colocar desde o pré-teste e do pós-teste também essa nova condição, ou esse outro lado, ou essa nova tarefa que vai ser testada. E nós temos essa possibilidade, então, de fazer inferências sobre a transferência de aprendizagem. É legal a gente observar também que é um delineamento particular de comportamento motor. Quando a gente fala em aprendizagem, não só aprendizagem motora, mas em aprendizagem, eu preciso pensar em testes de retenção e eu preciso pensar em testes de inferência. Se eu tenho essas duas características, eu faço com muito mais força a minha inferência. A minha inferência ela tem mais peso em termos de veracidade, tá? A gente tem mais subsídios para falar que efetivamente nós aprendemos. Bom, mas eu perguntei para vocês anteriormente, mas como é que eu sei que eu aprendi alguma coisa nova? Bom, aqui eu trouxe para vocês duas definições de aprendizagem motora. Aqui a gente tem que entender a aprendizagem motora enquanto fenômeno. Então, como é que eu posso dizer que uma pessoa aprendeu efetivamente alguma habilidade motora nova? Então, eu trouxe dois conceitos, do McGill e do Schmidt e do Reisberg, para que a gente possa entender um pouquinho e fazer inferências sobre essa aquisição de habilidades motoras. McGill ele nos coloca que a aprendizagem motora é uma melhora relativamente permanente no desempenho motor associada à prática ou à experiência. Vamos ver o que o Schmidt e o Reisberg eles falam de diferente.
Eles apontam que é uma mudança relativamente permanente no comportamento motor ou no desempenho, como resultado da instrução, experiência e ou prática. Então, o que tem de diferença entre os dois? O McGill ele chama de uma melhora relativamente permanente. O Schmidt chama de uma mudança relativamente permanente. Então, primeiro aspecto, qual a diferença de mudança para melhora? Quando eu falo em melhora, eu estou falando que você está melhorando, aperfeiçoando, ou seja, eu penso em algum objetivo, em alguma meta, e você está indo em direção a essa meta, esse objetivo, você está melhorando, é algo positivo. Agora, o Schmidt e Rosberg, eles falam de uma mudança. Quando eu remeto a uma mudança, quer dizer que pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Particularmente, eu prefiro essa definição. Por quê? Se você parar para pensar, em algumas situações até a gente fica em saia justa, né? Por exemplo, quando eu penso no esporte, eu tenho vários padrões de movimento em que eles não são muito naturais, mas que eles são mais eficientes, mais eficazes em termos de mecânica de movimento. Então, se eu penso no desempenho em si, aquele padrão de movimento ele é melhor. Mas se eu penso, por exemplo, no aspecto em termos de ser mais nocivo, mais lesivo, ou seja, em termos de saúde, aquele padrão ele é pior, porque ele não é muito natural. Então, aqui fica difícil de eu falar simplesmente de uma melhora. Então, o termo mudança ele é mais interessante. Até porque a gente pode pensar mesmo, você aprender um padrão motor, teoricamente, de uma maneira errada, né? Algo que seja mais lesivo ainda. Ou até uma mecânica de movimento que teoricamente não é aquela mais indicada para ser mais eficiente, mais eficaz. Então, eu particularmente prefiro o termo mudança. Outro aspecto que daí os dois convergem é uma mudança relativamente permanente. O que é algo relativamente permanente? É algo que teoricamente permanece, perdura por certo tempo. Aqui a gente vai estar utilizando justamente aqueles testes de retenção para falar quão permanente é isso. Então, eu preciso, na verdade, que essa informação ela não fique na minha memória de curto prazo ou de médio prazo, ela fique na minha memória de longo prazo. Quando essa informação ela vai para essa memória de longo prazo, essa informação está ali, teoricamente, consolidada por um certo tempo, a não ser que a gente não faça uso dessa informação, que não tenha sido uma aprendizagem muito significativa, e daí sim a gente pode cair em esquecimento. Do contrário, aquilo permanece, mas é algo relativamente permanente. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos uma memória eterna. Várias informações durante o processo de envelhecimento, durante o processo de uso e desuso, a gente vai perder essa informação e a gente vai esquecer. Então, por isso que nós utilizamos o termo relativamente permanente. É no sentido de fazer inferência de que que a informação vá para a memória de longa duração. Então, isso tem que ser relativamente permanente no desempenho motor. E daí, ambos convergem. Mas aqui o Schmidt ele faz só uma diversificação ali, né, colocando no comportamento ou no desempenho motor. E daí eles diversificam também relacionado ao que vai gerar isso. Um aponta apenas associado à prática ou à experiência, foi mais sintético, mas contempla basicamente tudo aquilo que o Schmidt e o Rosberg colocam ali, que é como resultado da instrução, experiência, estudo ou prática. Na verdade, Schmidt e Rosberg colocam mais para você entender as possibilidades. Você pode vivenciar aquilo motoramente falando, você pode estudar, você pode ver alguém fazendo, ou seja, é uma experiência, independente da natureza dessa experiência, nós precisamos ter algum tipo de experiência com aquela habilidade motora para que a gente possa aprender ela, tá? E tem uma outra frasinha do Schmidt também que ela é clássica quando a gente fala em termos de aprendizagem motora, que ele aponta que o aprendizado é inferido a partir de mudanças no desempenho. O que isso quer dizer? O aprendizado é inferido a partir de mudanças no desempenho. Eu consigo simplesmente olhar lá para a estrutura cerebral, olhar para a ativação cortical e fazer inferência de aprendizagem? Olha, hoje a gente tem vários maquinários bem interessantes. Eu posso pensar numa eletroencefalografia, que eu consigo olhar algumas ondas ali mais superficiais. Posso utilizar tomografia para emissão de positrons ou de prótons, posso trabalhar com ressonância magnética funcional mais superficial e mais profunda, tem algumas agora de alta resolução que são muito interessantes, mas quando a gente fala em termos de aprendizagem motora, ainda que alguns estudos já mostrem que a gente tem até alterações topográficas quando nós aprendemos novas habilidades motoras, na nossa estrutura cortical, nas áreas motoras, a gente não consegue ainda afirmar com certeza de que, olha, aquela mudança topográfica, aquela mudança em termos de ativação cortical é referente especificamente a essa habilidade motora. A gente faz o contrário, a gente espera que a habilidade motora nos mostre alguma coisa lá, mas essa ligação direta nós ainda não conseguimos fazer. Então, sempre que nós queremos falar sobre
aprendizagem motora, nós precisamos desses testes mais clássicos. Eu preciso olhar para o desempenho específico daquela habilidade motora. Então, eu faço o pré-teste, faço a prática daquela habilidade motora, eu faço pós-teste, retenção, né, ou faço um teste de transferência, mas eu preciso testar especificamente aquela habilidade motora que eu quero saber se ela melhorou, piorou, se eu aprendi ou não aprendi, se foi para um teste de retenção ou para um teste de transferência. Então, eu preciso testar especificamente aquela habilidade motora em questão. Algo também que nos auxilia quando a gente vai pensar em termos de aprendizagem motora, para que a gente tenha mais força para fazer a nossa inferência em relação ao aprendizado, são características de desempenho que são apontadas por McGill. McGill nos traz 4 características que são bem interessantes e sempre que a gente consegue verificar essas características, a gente fica mais tranquilo para falar sobre os processos de aprendizagem motora. A primeira delas é o aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? Lá na definição do McGill, inicialmente do fenômeno de aprendizagem motora, a gente já viu uma melhora relativamente permanente. Então, quando eu falo em melhora, na medida em que eu vou praticando, eu vou indo em direção à minha meta, o meu alvo, eu vou melhorando. Então, a melhora é uma característica, é um indicativo de que eu estou indo na direção da aprendizagem. Mas, como eu expliquei anteriormente, no início dessa aula, eu posso ter apenas uma situação de desempenho, não necessariamente ainda eu vou associar a aprendizagem. Ele é o primeiro indicador. O segundo indicador é chamado de consistência. Essa característica de desempenho, chamada de consistência, ela nos mostra que, na medida em que você vai praticando, inicialmente seu desempenho é bem irregular, você varia muito em termos de padrão de movimento, varia muito em termos de resposta a produto do movimento, mas à medida em que você pratica, você tende a ficar mais consistente. Você tende a conseguir reproduzir com menor variabilidade os seus movimentos. A cada tentativa você fica mais regular, então seu padrão de movimento consegue ser repetido de uma forma mais parecida que as vezes anteriores e você consegue, na verdade, em uma série de tentativas, ter uma eficácia muito mais parecida. Então, de início, por exemplo, você tende a errar bastante. Vamos supor que eu pegue uma série de 10 arremessos a cesta no basquetebol, 10 chutes ao gol, você vai perceber que você erra bastante, de vez em quando acerta uma, erra outra, varia muito. Na medida em que você vai praticando, o seu índice de acerto nessa série de arremessos ou nessa série de chutes ao gol, ele vai convergindo e vai aumentando. Então você vai se tornando cada vez mais consistente. O seu desempenho se torna mais regular. Então um sinônimo para essa consistência poderia ser regularidade. Outra característica que daí eu venho destacando bastante nessa aula é a persistência. O que é a característica de persistência? A característica de persistência é aquilo que nós medimos diretamente nos testes de retenção, ou seja, o conhecimento, aquilo que eu pratico, ele persiste ao longo do tempo. Aquele conhecimento ele foi armazenado na minha memória de longa duração. Então aqui eu estou falando de algo que eu mensurei lá num teste de retenção um dia depois, uma semana depois. Na verdade, quanto mais tempo você fizer essa retenção, melhor vai ser em termos de você poder fazer a inferência de que, olha, aquela informação ela perdura por mais tempo, persiste por mais tempo, tá? Então essa é a característica de persistência. E por fim, para mim a característica mais importante, até porque se a gente não verificar as anteriores de uma forma muito marcante, essa daqui não vai aparecer, é a característica de adaptabilidade. O que é adaptabilidade? Nós também já começamos a falar sobre ela, é a transferência de aprendizagem. Teoricamente, tudo aquilo que você pratica, você vai praticar, você vai aprender, você vai criar estruturas específicas em relação àquele aprendizado, mas aquilo, na maioria dos casos, não é para ter uma finalidade para aquele momento, para aquela situação em que você está praticando. Se a gente pensar em algo, por exemplo, em termos de uma aula, mas na verdade você quer pegar aquele conhecimento e transferir para alguma outra situação, um outro local. Então, vou dar um exemplo. Se você está estudando comportamento motor, na verdade você não quer estudar comportamento motor para ter, por fim, o comportamento motor. Você quer, na verdade, aplicar esse conhecimento de comportamento motor para a sua intervenção lá na sua aula, para ensinar alguém a aprender alguma habilidade motora e por aí vai. Ou seja, na verdade, você quer transferir isso que você está vendo aqui nesse vídeo lá para a sua intervenção. Esse é um princípio de adaptabilidade, tá? Essa adaptabilidade ela pode ocorrer para diferentes contextos, ambientes, para diferentes tarefas ou habilidades motoras e também para diferentes partes do nosso corpo, é o que a gente vai estar falando no final da nossa aula de hoje. Ela é a característica mais importante porque se eu não tiver aperfeiçoamento, consistência e persistência, a adaptabilidade não aparece. Na verdade, a maior parte dos estudos já tem apontado que, olha, para você conseguir transferir
um pouquinho, você tem que melhorar muito. Então, normalmente você faz um grande aperfeiçoamento, você tem uma boa retenção e a quantidade de adaptabilidade e transferência que ocorre, ela é bem pouquinha. Se você não melhorar bastante, a retenção não for grande também, você não encontra adaptabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você quer, na verdade, aprender as coisas e aplicar aquilo que você vê, principalmente quando a gente fala em transferência do teórico para o prático, você tem que estudar bastante, você tem que entender muito do campo teórico daquilo que você está vendo para conseguir transferir um pouquinho em termos de aplicação para o prático depois. Esse é algo que nós, que trabalhamos com aprendizagem motora, já temos muito claro, porque é um princípio em termos de transferência de aprendizagem. E o que é a transferência de aprendizagem? Então já vamos seguir falando dessa transferência, dessa última característica que nós temos de aprendizagem motora. Obviamente, se você encontrar aperfeiçoamento, consistência, persistência, encontrou adaptabilidade, meu amigo, você pode fazer inferência daí que você aprendeu e aprendeu muito bem, porque na verdade aquele conhecimento foi generalizado para novas situações, outros segmentos corporais e outros contextos. Mas o que é essa tal de transferência de aprendizagem? É a influência da experiência anterior, ou seja, de algo que você vivenciou, estudou, treinou, praticou, no desempenho de nova habilidade ou de um novo contexto ou desempenhado por outro segmento corporal. Então, às vezes você pratica uma habilidade motora com um dos lados, o seu outro lado, sem treinar, ele também aprende, ele também melhora. Você, na verdade, pratica em uma determinada situação lá na sua aula, então você está fazendo uma aula num simulador, por exemplo, de direção na autoescola e você consegue transferir aquele conhecimento no simulador para um carro real dirigindo lá na rua. Tá? Então, um exemplo de transferência interambientes e mesmo intertarefas, né? Porque o simulador não é exatamente igual ao carro. Ou você está praticando, por exemplo, lá o arremesso de beisebol e de repente aquele padrão motor do arremesso de beisebol você consegue transferir para realizar o saque por cima no voleibol, o saque por cima no tênis. Esse é um princípio de transferência de habilidade, uma experiência anterior te auxilia em habilidades novas, habilidades subsequentes, tá? Ou em contextos subsequentes, ou você consegue melhorar outro segmento corporal. E daí nós temos os efeitos de transferência. Efeito ele pode ser efeito positivo foram esses que eu dei como exemplo, em que uma experiência anterior ele te auxilia no desempenho de uma nova habilidade motora. Pode ser também negativo, às vezes você tem uma certa experiência, mas aquela sua experiência anterior, em vez de te auxiliar na nova, ela dificulta. Então, um exemplo clássico, quem dirige, a maior parte das pessoas, pelo menos antigamente, aprendia a dirigir em casa, com alguém, com um irmão, com um pai, com uma mãe, com alguém que já dirigia o carro. E normalmente a gente aprende com aqueles vícios, certo? Na hora de parar o carro, você fica segurando o pé na embreagem. Aliás, contrário, você pisa na embreagem, solta, fica com a marcha não engatada. E já na autoescola eles ensinam o contrário. Para você frear o carro, você tem que ficar freando o carro e pisando na embreagem. Então a gente tem aquilo que a gente chama de vícios de direção que a gente aprende antes de ir para a autoescola, antes de prestar um teste de direção. Então o que acontece? Normalmente quem aprendeu em casa com algum familiar, algum amigo a dirigir com esses vícios, já dirigia antes de prestar um exame de autoescola, você tende a ter dificuldade para desaprender esses vícios e aprender a dirigir conforme os testes da autoescola, os procedimentos são colocados. Então, um exemplo de transferência negativo. Na prática, a gente aprende a dirigir com os vícios, vai para a autoescola para fazer o teste e depois desaprende tudo de novo. A gente não usa, muitas vezes, a forma com que eles nos ensinam na autoescola. Curioso isso tudo, Enfim, então aqui são exemplos de transferência negativa. Pessoas também que, às vezes, dançam a determinados tipos de ritmos e estilos. Por exemplo, você gosta muito de um ritmo que ele é ternário, você aprendeu a dançar aquele tipo de estilo. Quando você vai para um ritmo quaternário, você tende a ter dificuldade, porque automaticamente o seu corpo ele entra num outro ritmo e você às vezes não consegue encaixar os tempos disso tudo. Então são exemplos também de transferência negativa. Outro exemplo, gosto muito de basquetebol, dava treino de basquetebol para os meus alunos, eu mesmo praticando basquetebol, nós ensinamos os tempos rítmicos para realizar a bandeja de basquetebol como você dá 2 passos e salta. Agora, quando você vai jogar handebol, você na verdade tem que fazer 3 tempos rítmicos, dá 3 passos. Então o que acontece? Você pega uma pessoa que só joga basquetebol, gosta muito de basquetebol, tem muita experiência com basquetebol e vai jogar handebol, às vezes ele não dá os 3 passos, ele só dá 2 passos e arremessa. Agora, o pior acontece quando você tem jogadores de handebol e você
pede para eles jogarem basquetebol, porque ao invés deles darem 2 passos, como eles já automatizaram dar 3 passos, na hora de fazer uma bandeja no basquetebol, ele vai e sem perceber naturalmente faz 3 passos, e no basquetebol 3 passos é uma violação, né? É o andar. Então, isso dificulta. Então, outro exemplo de transferência de aprendizagem negativa que pode ocorrer. Existe o efeito nulo ou neutro, que na verdade você não tem efeito. Você pratica uma habilidade motora e ela não tem efeito nenhum sobre outros tipos de habilidade motora. Eu vou comentar quando cada um desses efeitos aparece, positivo, negativo ou neutro, para que a gente possa entender. E quais são os tipos de transferência? Tipos de transferência são intercontexto, intertarefa e intermembro. Quando falo intercontexto, quer dizer que eu pratico uma habilidade motora numa situação e eu vou para uma outra situação, um outro ambiente, um outro contexto, eu consigo ter também uma transferência daquilo que eu pratiquei em um ambiente para outro. Então, quando eu falei lá do simulador de carro numa autoescola, você quer, na verdade, que aquele ambiente virtual, aquilo que você aprenda ali, seja transferido depois para o uso no carro. Quando a gente fala também de uma pessoa que vivenciou o futsal, por exemplo, ela aprendeu a jogar futsal enquanto era mais nova, posteriormente ela pegou e foi jogar o futebol de campo, o futebol de areia. Teoricamente, há alguns elementos que vão ser transferidos positivamente, outros negativamente. Então, os elementos positivos tudo teoricamente em termos dos padrões motores que se aproximam, que elas conseguem fazer uso nos outros contextos, como chutar uma bola, dominar uma bola, proteger a bola, tudo isso ela consegue transferir positivamente, ela leva com ela aquela habilidade. Agora, a gente tem as transferências específicas dos contextos que podem ser negativas. Então, uma coisa é você correr na quadra de futsal, em que você tem um atrito muito bom, a quadra é bem estável, você consegue fazer arranques, muitas mudanças de direção, você tem um certo domínio, uma certa habilidade, consegue ter mais agilidade que, por exemplo, no campo de grama ou mesmo na areia. Então, quando você vai para a areia, você na verdade não pode sair fazendo tanta mudança de direção. Aliás, você fadiga muito mais, você fica mais lento. Na grama, a gente vai ter algo intermediário entre esses dois. Então, essa transferência ela pode ser negativa até que o seu corpo se adapte para essas situações. A própria bola também vai trazer uma certa transferência. A bola do futsal ela é menorzinha, ela é mais pesada, então o atleta consegue ter um manejo de bola, um domínio, ela consegue ter mais habilidade do que quando comparada à bola de campo, seja de grama ou seja de areia. Então, essas diferenças implicam em transferências positivas, em algumas situações, transferências negativas. Quando a gente pensa no aspecto tático, dimensão do tamanho do campo, todos esses são fatores também que vão implicar em mudanças positivas e mudanças negativas. Então, essas são transferências intercontexto. Eu pratico num determinado contexto e eu espero que aquele contexto, na verdade, seja transferido para outro. Aqui a gente entra para umas situações também bem interessantes quando a gente fala de ambientes de treino, de prática e competição. Porque normalmente em ambientes de treino, algumas pessoas fazem um treinamento, uma prática mais descontraída, mais leve, sem ter uma certa pressão. E quando a gente vai para a competição, é muito diferente. A competição, ela exige, né, ela demanda, ela coloca um estresse muito maior sobre o praticante, e se às vezes a gente não consegue ter essa especificidade de transferir aquilo como é feito exatamente lá na competição para o treinamento, a gente tem muito em termos de perda. Já expliquei isso para vocês anteriormente, até quando a gente falou de classificação de habilidade motor aberta e fechada, entre a questão de especificidade que nós temos de treinamento. Temos também transferência intertarefas. O que é essa transferência intertarefas? Tarefas parecidas, elas transferem aquilo que são feitas e aprendidas para outras tarefas. Então, esse é um princípio muito legal. Quando você pratica algumas habilidades motoras, por exemplo, de arremesso, você pode melhorar princípios de transferência de energia, princípios de perceptivos, de resultados de algumas ações, e isso é transferível de uma habilidade motora para outra. Então, um exemplo clássico que a gente dá, que é até uma lógica que é trazida para nós lá em desenvolvimento motor, o arremesso por cima do ombro, que é um padrão motor fundamental, você pode treinar bastante ele, chegar ao padrão maduro e depois conseguir especializar ele para as novas habilidades motoras, como o saque por cima no voleibol, o arremesso de beisebol, o próprio saque viagem, o saque no tênis, o arremesso no handebol, são todos que seguem mais ou menos aquele desenho, aquele padrão de movimento, muito parecido com o padrão fundamental de arremesso por cima do ombro. Tá? Então, são exemplos de transferência intertarefas.
E nós temos também transferência intermembros. Pasmem vocês, quando vocês realizam muita prática com determinado lado, tá? Vamos supor que eu treine aqui com a minha mão direita, tudo aquilo que eu pratico com o meu segmento direito, superior direito, parte vai ser transferido para o membro homólogo, uma menor parte para ipsilateral lá para o membro inferior e uma parte também para o membro diagonal. Isso também acontece. Então a gente tem essa transferência. Você simplesmente treinar até, tem alguns estudos que mostram, por meio de transferência que nós vamos ter de compartilhamento de drives neurais, redes neurais que nós temos homólogas entre os lados, que se você fizer trabalho de força, exercício de força, treinar força com um lado só, o outro lado fica mais forte sem treinar. Tá? Então a gente consegue mostrar o porquê disso por meio, por exemplo, de alguns instrumentos como a eletromiografia. Parte do drive neural que é mandado para um dos lados do corpo, aquele lado ativo, o primário que está sendo exercitado, mas com menor magnitude isso também é mandado para o membro homólogo. Nós temos algumas circuitarias que garantem esse tipo de ativação também. Então, nós temos entre os tipos de transferência de aprendizagem, intercontexto, intertarefa e intermembro. Então, alguns exemplos dessas transferências de aprendizagem. Então, Brad, em 79, ele fez um experimento bem interessante. Pegou mergulhadores experientes e eles praticavam, montaram um quebra-cabeça de tubos que exigia o manuseio de ferramentas, eram chaves de boca, com 8 subtarefas. Eles mostraram que, olha, esse treinamento fora da água, ele apresentou ganhos, né? Ou seja, eles fizeram com menor tempo de movimento, quando esses mergulhadores depois tinham que manusear essas ferramentas dentro da água. Então aqui nós temos um efeito positivo e intercontexto. Eles treinaram exatamente a mesma tarefa, mas em diferentes contextos, fora da água, e aquilo foi transferido para uma situação, né, mais difícil, mais estressante, que é dentro da água. Então um exemplo de transferência positiva em intercontexto. Algo muito interessante quando a gente fala também de transferência de aprendizagem é que nós temos, além desses delineamentos específicos, como eu já falei para vocês, a gente tem a possibilidade de criar alguns coeficientes para tentar entender mais ou menos o quanto uma tarefa influencia a outra. A lógica desses coeficientes é algo muito parecido com uma regra de 3 simples, vocês vão estar observando em todas as propostas que são feitas aqui. Tá? Então eu posso ter um delineamento bem simples, eu tenho um grupo experimental que ele vai ter uma prática de uma tarefa A. Então vamos supor que eu queira analisar o quanto a prática desse arremesso por sobre o ombro ou arremesso de beisebol pode influenciar, por exemplo, lá no saque por cima no voleibol. Então eu pego meu grupo experimental e eles, além da prática comum que eles têm lá do saque por cima no voleibol, né, eles vão fazer isso como teste depois, que é o que está ali na tarefa B, eles vão treinar também esse arremesso por cima do ombro. Tá? E já meu grupo controle não, o grupo controle só vai ter essa prática do saque no voleibol. E daí eu posso fazer uma equaçãozinha, que é o que está ali embaixo, em que eu vou subtrair o valor que eu vou encontrar desse resultado do meu grupo experimental, menos o controle, isso tudo dividido pela soma do valor que eu encontrei de resultado do experimental mais o controle e vou multiplicar por 100. Então, isso vai me dar um valor para eu saber o quanto aquela tarefa A de arremesso por sobre o ombro, ela vai estar contribuindo no desempenho desse grupo experimental. Eu posso fazer isso também não só com um grupo vivenciando, mas eu posso comparar, por exemplo, uma tarefa experimental para um grupo experimental e colocar uma outra condição, uma outra tarefa, né? Ali eu chamei de controle, mas seria um outro grupo experimental, tá? Então vamos supor que eu queira agora analisar, olha, um grupo vai treinar o arremesso de beisebol para verificar se ele tem um efeito sobre o saque por cima no voleibol. Outro grupo vai fazer o contrário, eles vão treinar o saque por cima do tênis, que teoricamente é um pouco mais específico, mais parecido, para verificar se ele tem um efeito também sobre o saque no voleibol. Tá? Então aqui a gente vai comparar o arremesso por cima do ombro e o saque no tênis. E a gente vai ver qual deles tem mais efeito sobre o saque no voleibol. Então eu tenho o mesmo princípio e as mesmas equações, a gente só inverte a ordem, o que é o A menos B vira B menos A, para eu saber qual desses vai ter mais efeito. Se a tarefa A vai ter mais efeito ou se a tarefa B que vai ter mais efeito. É o mesmo princípio, é basicamente uma
regra de 3 que a gente vai realizar. Algo muito interessante porque a gente consegue ter uma noção de o quanto cada tipo de tarefa, né, secundária que a gente coloca vai ter um efeito sobre aquela nossa tarefa primária, nossa tarefa de interesse. Aqui nesse exemplo que eu passei, o saque por cima no voleibol. Aqui é um exemplo, eu poderia pegar qualquer habilidade motora e testar. E não só transferências positivas, mas eu poderia pegar alguma outra habilidade motora que às vezes eu não saiba se aquilo pode estar prejudicando ou não o desempenho do meu atleta, e eu posso testar isso. Às vezes você tem dúvida, olha, o seu atleta, o seu aluno, ele gosta de fazer, além da prática que faz com você, um outro tipo de prática, você acha que aquela prática concorrente, ela pode estar atrapalhando, você pode testar isso experimentalmente. E nisso nós temos então os 3 tipos de transferência de aprendizagem, né, aqui exemplificado. Então nós temos o neutra, que é o que está ali em vermelho, né, colocado como tipo 1 ali para vocês. Você tem uma prática A, que é do seu interesse, e você tem uma prática B, de uma outra tarefa que você não sabe se tem efeito ou não. Aqui nesse caso, o A mais B não teve efeito, então ele ficou ali no controle, tá? Seria referente até a um grupo controle. Mas em algumas situações, como está ali no tipo 3, em amarelinho, né, a tarefa A mais a tarefa C, ela teve uma transferência positiva, o desempenho melhorou. Então, poderia ser, por exemplo, aquela situação que eu comentei, de você treinar o arremesso por cima e o saque por cima no voleibol. Mas a gente pode ter um efeito negativo. Eu treinar a tarefa A, mais a tarefa D pode complicar. Então, vamos supor que eu vou usar aquele exemplo lá da dança, né? A pessoa está praticando de repente um determinado tipo de ritmo, mas ela pratica um outro tipo de ritmo, que os 2 ritmos são concorrentes, criam estados atratores diferentes, e a pessoa se perde para encaixar os seus movimentos corporais nos ritmos desejados. Então, eu posso ter um efeito negativo dessa transferência, ou como eu falei lá do handebol para o basquetebol, os tempos rítmicos para realizar os ataques, seja na bandeja, seja no arremesso. Então, isso tudo também pode influenciar negativamente. A gente pode ter um efeito concorrente das habilidades motoras. E como é que a gente explica esse efeito de transferência de aprendizagem positiva? Uma das explicações ela é feita pelo aquilo que é chamado de semelhança de componentes da habilidade do contexto ou semelhança das solicitações de processamento. O que é isso? Teoricamente, quando você faz uma habilidade motora, então nesses exemplos que eu dei de transferência positiva, lá do arremesso por sobre o ombro, para o saque no voleibol, para o saque no tênis, para o arremesso de beisebol, arremesso no handebol, na verdade é porque você tem componentes que são semelhantes. Quanto mais parecidas forem as habilidades motoras, quanto mais parecidos forem os contextos em que você está praticando e aquele contexto real em que você quer efetivamente utilizar aquela habilidade motora, maior vai ser a transferência de aprendizagem. Isso casa, na verdade, com aquilo que Henry já mostrava há muito tempo, em termos de especificidade da aprendizagem, que depois o pessoal do treinamento esportivo foi lá transformar também como um princípio, que é o princípio da especificidade. Esse princípio ele disserta falando que estímulos específicos promovem adaptações específicas. Então, se você quer melhorar aquele componente, treine aquele componente. Essa é mais ou menos a lógica. Se você quer ser bom em realizar aquela habilidade motora nesse contexto, então faça nesse contexto, treine mais próximo desse contexto. É o que vai estar apontando esse princípio de especificidade da aprendizagem. Então, semelhança de componentes da habilidade de contexto, eles mostram que características gerais da habilidade do contexto de desempenho são transferidos com a aprendizagem. Então, tudo aquilo que é semelhante é transferido. Quanto mais diferente for, menos vai ser transferido. Quanto mais parecido for, mais vai ser transferido. Então, nós temos semelhanças das solicitações de processamento, que são semelhanças nas características dos processos de aprendizagem ou do desempenho. Então, você vai ter semelhanças que às vezes vão ocorrer no nível cognitivo, perceptivo. Então, você percebe que as coisas funcionam daquela maneira, eu tenho que fazer isso para gerar determinada resposta, e aqueles componentes perceptivos são transferidos da sua prática lá para aquele contexto que você quer realizar depois. Nós temos também essa transferência motora e física. Então, como realizar o movimento, como você está realizando, tudo que é parecido, você aproveita os princípios, por exemplo, de transferência de energia, a forma de controlar a questão da precisão, da velocidade, de coordenação, isso tudo é transferido em situações de semelhança. Quanto mais parecidas forem as habilidades motoras, os contextos, maior vai ser a transferência de aprendizagem. E a transferência negativa? A ideia da transferência negativa é que nós temos um movimento novo para um estímulo antigo. O Summers ele vai chamar isso de uma
confusão cognitiva. Você pode criar uma confusão cognitiva. Ele está muito automatizado, muito acostumado a fazer de uma certa forma. E de repente você traz uma habilidade nova, uma situação nova, que exige uma mudança que concorre com aquela, então você cria uma confusão cognitiva. Tá? Então, um exemplo. Summers em 75 ele mostrou que a estrutura temporal relativa aprendida na tarefa de apertar botões em sequência foi mantida mesmo quando não foi objetivado manter essa estrutura em movimentos com aumento na velocidade. Ou seja, ele já automatizou uma estrutura temporal e se você pedir para a pessoa realizar outra, causa uma confusão, ela não consegue fazer. Algo que é bem marcante, vocês podem realizar isso em casa, é a questão de senhas. Quem tem senhas, por exemplo, lá no seu e-mail, no seu celular, normalmente você tende a manter e realizar essas senhas com uma certa estrutura temporal. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4. Se você decorou isso sempre nessa estrutura, se você tentar fazer ainda que lento, 1, 2, 3, mantendo sempre o mesmo tempo, você se confunde e não consegue fazer. Tá? Principalmente se você já memorizou essa senha no aspecto motor, você já nem precisa mais pensar quais são as letras e números, mas você já faz isso em termos do movimento em si. Se você memorizou o movimento em si, você vai perceber que você erra, você cria uma confusão porque você tem uma estrutura temporal automatizada, né? Você cria um estado atrator para aquela estrutura e se você não utilizar desse estado atrator, não utilizar dessa estrutura temporal, você não consegue replicar esse movimento, você vai ter dificuldade. Tá? O outro exemplo é a assinatura. Se você tem uma assinatura, você vai perceber que você faz a grafia de determinadas partes da assinatura mais rápidas, outras mais lentas. Tente fazer a sua assinatura com uma velocidade constante de uma forma mais lenta. Você vai ver que você também se perde, você vai ter mais dificuldade. Então é o exemplo, é a explicação que é dada aqui por Summers e McGill chamou isso de uma confusão cognitiva. Tá? Eu prefiro explicar isso por meio de sistemas dinâmicos para dizer que, olha, na verdade, quando você cria um estado atrator muito forte e você tem uma outra situação que é parecida com aquele estado atrator, o estado atrator mais forte ele vai puxar e vai emergir aquele padrão de movimento que ele é mais forte, ou seja, aquilo que já está mais automatizado. Tá? É um processo normal e a gente verifica em várias situações. Dei alguns exemplos disso lá na aula de sistemas dinâmicos. Quando eu comecei a montar minhas equipes de basquetebol, a gente fazia algumas peneiradas e trazia alguns atletas que nunca tinham treinado antes e às vezes alguns deles iam com o vício de trabalhar apenas com uma certa preferência, de fazer bandeja para o lado direito, arremessar com a mão direita. Então os tempos rítmicos da bandeja sempre eram direita e esquerda. Na hora que a gente tinha que treinar esses atletas para realizar no lado esquerdo, no treino eles conseguiam fazer, mas na hora do jogo vem a pressão, vem aquele estresse, emergia a bandeja do lado com a mão direita, né, passada de perna também, do lado direito, mais do lado esquerdo da quadra, que expunha muito em termos de defesa. Então, eu expliquei isso já por meio de estados atratores lá na aula de sistemas dinâmicos que eu passei para vocês no módulo de controle motor. E uma outra situação é a nossa transferência bilateral. Na verdade, bilateral não seria o termo mais apropriado, mas interlateral acho que é mais adequado, porque a gente não fala só de um lado para o outro pensando em membros homólogos, a gente tem transferências ipsilaterais e também diagonais, tá? Então, o McGill chama de bilateral, mas a área de lateralidade hoje tem mais ido no sentido de transferência interlateral. Então, são transferências de aprendizado da mesma tarefa, mas com diferentes membros. Então, parte daquilo que eu treino, eu vou transferir para o meu membro homólogo, em maior parte, ipsilateral numa parte menor e numa parte menor ainda diagonal. Isso vai acontecer. Tá? Entre uma área que é muito legal, que vai estar dissertando sobre simetria e assimetria também, não só de transferência, mas também de desempenho. Então, eu já tenho alguns trabalhos que nós fizemos comparando o que transfere mais. Se você praticar, por exemplo, do lado direito, eu vou transferir mais aprendizagem para o lado esquerdo ou o contrário? Será que se eu treinar mais com o meu lado esquerdo, eu consigo transferir mais para o lado direito? O que é melhor quando eu quero ter, na verdade, uma ambidestria, ter um bom desempenho com os dois lados? O que você pratica? Pratica com a direita e espere transferir com a esquerda, pratica com a esquerda e espera transferir com a direita, pratica as duas, pratica em proporções maiores ou menores para um determinado lado. O que transfere mais, tá? Qual a melhor direção da transferência bilateral? É algo que nós já temos investigado dentro do nosso laboratório. E também há delineamentos específicos para isso. Então, se eu quero falar, na verdade, de comparação
de transferência interlateral, eu tenho que comparar o meu lado direito e o meu lado esquerdo, e daí vai entrar aquele delineamento que eu coloquei para vocês, né? Que eu posso ter um pré-teste já com o outro lado, que é algo que nós fazemos no nosso laboratório, ou eu posso fazer só o que está em vermelhinho ali, um teste de transferência com o outro lado só na fase de retenção, tá? Nós temos as duas possibilidades, e daí eu deixei em aberto, expliquei para vocês as vantagens e desvantagens de cada método, para que vocês possam fazer a escolha quando forem realizar suas pesquisas. Um dos estudos mais importantes aqui eu fiz durante o meu período de doutorado com o professor Luiz Teixeira. A gente brincou justamente com essas questões de transferência, de aprendizagem. Então a gente testou uma tarefa de aprendizagem principal, em que era feita essa sequência de toque de dedos, o mais rápido possível com uma mão. E nós testamos o quanto isso era transferido para outra mão e também para tarefas parecidas, realizar a mesma sequência fazendo 3 toques, indicador, anelar, médio e mínimo, ou realizando sequências, né, do indicador até o dedo mínimo ou do mínimo até o indicador, tá? E a gente percebeu nesse estudo que, além da mudança de preferência lateral que nós mostramos, então se você praticar com a mão esquerda, você consegue ter um desempenho tão bom quanto com a mão direita, e você consegue também mudar a sua preferência. Você se torna, aqui nesse estudo a gente mostrou que os sujeitos se tornavam ambidestros. A preferência era indiferente, realizar essa tarefa depois da prática com a mão direita ou esquerda, e o resultado mais interessante foi que, além da mudança de preferência, ou seja, você pode transformar destros em canhotos, ou ambos em ambidestros, é que você transfere aquilo que você praticou para tarefas parecidas. Então, para as outras sequências que nós nos propusemos a realizar aqui, as pessoas também conseguiriam melhorar o seu desempenho. Esse foi o principal resultado desse estudo. Outros estudos que nós realizamos, aqui no caso o estudo do Bruno Fachin, Cristiane Cândido, Juliano Dascal, por mim, orientado pela professora Inara, esse aqui foi o TCC do Bruno, na verdade. Eles tentaram trabalhar também com transferência de aprendizagem, aqui nesse caso por uma tarefa de dardo, lançamento de dardo num alvo de 45 centímetros, aquela tarefa de dardo de salão. Mas aqui nesse estudo a quantidade de prática ela não foi suficiente. Então o que é legal da gente observar nesse estudo aqui? Reparem ali o pré-teste e o pós-teste, a gente não tem diferenças nem entre os grupos de prática com mão não preferida, que é transferir para preferida, e o contrário, da preferida para transferir para não preferida. E o legal é que a gente olhar justamente para a curva de aprendizagem. Reparem que, olha, mesmo ao longo dos 10 blocos de tentativas, aqui no caso foram 10 tentativas a cada bloco e 10 blocos, são 100 tentativas para essa tarefa, foi muito pouco. Repare que o desempenho ele sai de um determinado nível em termos de erro e ele permanece basicamente naqueles níveis, não há melhora. Então lembre daquilo que eu falei. Se você não tem uma melhora bem expressiva, você depois também não tem um aproveitamento em termos de retenção, e para você ter uma transferência, você precisa ter uma melhora muito grande. Então aqui casa justamente com aquele exemplo. Então reparem que não é sempre que a gente consegue observar todas as características de aprendizagem. Acho que esse experimento eles nos ensina algo muito importante. A gente tem que olhar para as curvas de desempenho, tem que garantir primeiro uma melhora em termos da curva de desempenho. Então do pré para o pós tem que melhorar bastante, aí naturalmente a gente vai conseguir ter alguma retenção dessa informação num teste de retenção, e daí sim, possivelmente, se a gente testar algum tipo de transferência intertarefa, intercontexto ou intermembro, a gente também vai encontrar alguma transferência. Então reparem que esse era um estudo justamente para testar. O que é melhor? Praticar com a mão preferida e transferir para não preferida, ou o contrário, mas nesse estudo não foi encontrado efeito. Posteriormente, nós realizamos um outro estudo, que daí foi com o Paulo Andrean, daí também juntamente com o Bruno Fachin, Juliana Dascal, e daí sobre a minha orientação, isso aqui foi o TCC do Paulo Andrean, em que nós fizemos mais uma vez aquela tarefinha de sequência de toques de dedos. Aqui a gente utilizou toda a instrumentação que eu desenvolvi, então a luva eletrônica que eu desenvolvi, um hardwarezinho que capta esses tempos interdígitos, é ligado num software que eu também programei, que vai estar extraindo essas variáveis para nós, e nesse estudo daí nós conseguimos demonstrar justamente esse efeito que nós tínhamos da mão direita transferindo para a mão esquerda. Então, na medida em que a pessoa praticava essa tarefa de toques interdígitos, ela praticava com a mão direita, praticava com a esquerda, e a gente queria ver qual transferia mais. Será que transferia mais do lado direito para o esquerdo ou do esquerdo para a direita? Que foi que a gente encontrou? A maior transferência do lado direito para o lado esquerdo. Isso foi explicado pelo princípio da treinabilidade. Por quê? O lado esquerdo ele tem pouca prática, então ele é mais sensível à experiência. Então, se eu praticar com o lado direito,
Eu tenho que melhorar bastante com o lado direito, obviamente, nessa tarefa. Parte eu consigo transferir para o lado esquerdo, porque o lado esquerdo já não tem experiência nisso. Então, ele é mais sensível à melhora, ele é mais sensível à experiência. E o contrário acontece para o lado direito. O grupo que praticou com o lado esquerdo, ele praticou bastante, melhorou também, mas a transferência para o lado direito ela não foi efetiva, porque para destros o lado direito já tem uma certa experiência acumulada. Então esses foram nossos resultados e nós demonstramos essa transferência de aprendizagem daí aqui nesta tarefa. Mas quais explicações a gente vai utilizar para a questão da transferência interlateral? Bom, a gente tem basicamente duas explicações, uma baseada em aspectos de cognição, né, percepção, e outras baseadas em termos de controle motor. Então, o que é essa explicação da cognição? A gente pode explicar essa transferência interlateral por meio da transferência de informações cognitivas relacionadas com o que fazer, que é muito parecida com aquela teoria que eu apresentei anteriormente, né, que é da teoria dos elementos idênticos, das semelhanças entre os componentes. Ou seja, quando você pratica com o lado direito, teoricamente você entende o que você deve fazer, como você deve fazer, aonde você deve focar, como você faz o movimento. Os aspectos perceptivos desse aspecto de o que fazer, como fazer, são transferidos para o outro lado já tem mais ou menos uma noção de como fazer. Então, exemplo, quando você vai escrever uma palavra, teoricamente você já sabe a grafia, sabe os desenhos, os padrões gráficos das letras. Então, se você tiver que escrever com a mão esquerda, você já sabe como fazer a letra, o sentido que você tem que fazer para contornar e desenhar a letra A, B, C, D e por aí vai. Então, não é algo totalmente novo que você nunca fez. Então, os aspectos cognitivos são transferidos para o outro lado. O outro lado já tem vantagem quando ele vai realizar essa tarefa, que às vezes pode ser uma tarefa nova. Mas nós temos explicações baseadas no controle motor também. Então, primeiro aspecto, os membros compartilham o mesmo programa motor generalizado para controlar o movimento. Lembrem que quando eu falo, quando eu penso nessa abordagem de processamento de informação, ela traz à memória uma estrutura que ela é compartilhada em termos de programa motor entre o lado direito e esquerdo. O padrão de movimento, por exemplo, o programa motor generalizado que eu tenho, por exemplo, para escrever, teoricamente é o mesmo. O que vai mudar são os parâmetros de controle, como eu parametrizo cada um dos lados. Então, teoricamente, a estrutura geral de como fazer, ela já é construída quando eu faço a prática com um dos lados. Se eu precisar escrever lá com a mão esquerda, com o pé esquerdo com o pé direito, teoricamente eu já tenho essa estrutura construída desse movimento. Eu só vou ter que treinar, só vou ter que fazer uso da parametrização desse movimento, os aspectos absolutos. Outra explicação, a maior parte da eletromiografia ocorre para os membros contralaterais, parte menor para os ipsilaterais e menor ainda para os diagonais. Tem estudos com eletromiografia que eles demonstraram que, olha, quando eu faço uma tarefa de força com membro superior direito, eu consigo perceber uma certa ativação por meio de compartilhamento de redes neurais que a gente vai ter, as circuitarias elas são compartilhadas, com níveis de ativação muscular também para a musculatura do membro homólogo, para o membro ipsilateral e para o membro diagonal. Na verdade, nosso córtex ele vai estar mandando esse drive neural para essa ativação e parte é compartilhada nessas diferentes magnitudes para cada um dos segmentos. Então, a gente consegue mostrar, tem vários estudos que mostram essa transferência, tanto em termos de ganho de força, quanto mesmo em termos de adaptação fisiológica, antropométrica, mas também em termos de aprendizagem motora, assim como mostrei para vocês nesses dois experimentos de sequência de toques de dedos. Então, a gente consegue explicar também essa transferência de aprendizagem por meio dessa ativação desse drive, ainda que mais residual, ainda que em menor magnitude do que da tarefa primária, do que o membro que efetivamente está realizando a ação, mas isso também vai ocorrer para os outros membros. Então, são as três explicações que nós temos para as transferências de aprendizagem interlateral. Então, baseada na cognição, que nós temos algo muito parecido com a teoria dos elementos idênticos, de como fazer, o que fazer, e baseada no controle motor, compartilhamento dos mesmos programas motores generalizados, e também dessas redes neurais, que a gente consegue comprovar e mostrar isso por meio de trabalhos com eletromiografia. Bom, essa foi a nossa aula de hoje então. Nós trabalhamos com os conceitos gerais de aprendizagem motora, entendemos
o que é aprendizagem motora enquanto sub-área do comportamento motor, entendemos também o que é o fenômeno de aprendizagem motora, estudamos as características da aprendizagem motora em termos de aperfeiçoamento, consistência, persistência e adaptabilidade, distinguimos desempenho de aprendizagem, falamos dos objetivos da aprendizagem motora em termos de entender os fatores determinantes de todo o processo de aquisição, desenvolvimento e uso das habilidades motoras, quando a gente falou lá da estruturação e organização da prática. E por fim falamos de aspectos relacionados à transferência de aprendizagem. Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre aprendizagem motora. Eu espero que ela possa ter agregado algum conhecimento à sua formação. Nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.